Muita paz e bem-vindos a mais uma edição do Jornal Caban. Pastor Tiago Manhissa visita a igreja em Inhambane. O pastor Tiago Manhissa, presidente do Ministério Caban, visitou a zona sul da província de Inhambane, cuja porta de entrada foi a igreja de Guiruta, no distrito de Jangano, entre os dias 13 de abril e 24 de abril do corrente ano. Vindo da igreja de praia de Tofo, onde foi recebido no dia 14 de abril, o presidente do ministério escalou a igreja de Chivanini no dia 15 de abril, onde celebrou o culto da Páscoa, acompanhado pelo pastor Sadrek Muila, presidente provincial do ministério de Inhambane, depois de 2 anos sem cultos presenciais por conta das medidas decretadas pelo governo de Moçambique com vista a amainar a propagação da Covid-19. O culto foi tamanhamente abençoado e marcado por um ambiente de festa, caracterizada por momentos de louvor, ministração da palavra de Deus e oração. Coube ao pastor Alberto Novella, líder local, apresentar o pastor Manhissa à congregação, tendo precisado que a sua visita é memorável para Chivanini, pois acontece numa altura em que a Igreja do Senhor celebra o Dia da Independência, dia em que a mesma recorda o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário para lavar os nossos pecados. O presidente do Ministério Caban inaugura o templo da igreja de Xambuane 6, na cidade de Machis. Ainda no decurso da sua visita à zona sul da província de Inhambane, pastor Tiago Manhissa, presidente do Ministério Caban, inaugurou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Xambone 6 na cidade de Machis, província de Inhambane, no dia 17 de abril de 2022. Na ocasião, o presidente Manhissa agradeceu a Deus por ter proporcionado um dia especial para a inauguração do templo, pelo fato deste coincidir com o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sublinhou que é mais uma igreja em Moçambique a ser inaugurada em Inhambane, graças à vontade de Deus que deu ideias, recursos financeiros e materiais, força de vontade e união aos irmãos de Xambone 6 para iniciar a construção até terminar. Através do livro de Salmos 122, versículo 1 a 4, pediu paz à igreja, assim como foi com Jerusalém, e acrescentou que ficou muito feliz quando recebeu o convite para presidir aquela cerimônia, tanto quanto memorável. Pastor Tiago Manhissa exorta os graduados da escola bíblica a ensinar a verdade. A exortação teve lugar no dia 15 de maio em Bela Vista, durante a primeira graduação do curso bíblico levado a cabo pelo Departamento do Ensino do Ministério Caban. Na sua intervenção, o pastor presidente começou por agradecer à direção da igreja local, à escola bíblica, aos professores, aos alunos e maestros pelo trabalho que têm desenvolvido naquele distrito em prol do ensino. Em seguida, ministrou a palavra de Deus recorrendo ao livro de Salmos 119, versículo 30 a 33, com o seguinte tema: Caminho da Verdade. Dirigindo-se aos graduados e à igreja em geral, disse que quando as pessoas estudam a verdade, são abençoadas e elas depois ensinam aos outros a verdade recebida. Realçou a importância e a superioridade da Bíblia em relação aos demais livros e da necessidade da sua consulta. Tem muitos livros no mundo. Esses livros até inspiram, mas a Bíblia é o único livro que nos mostra o caminho da verdade. Antes de mais nada, no trabalho do Senhor, consultem a Bíblia, ela vos dirá o caminho em que devem tomar, exortou. Encorajou aos graduados dizendo que Deus estará sempre presente para os auxiliar na sua jornada. Deus vos recordará tudo o que aprenderam, disse o pastor. Em seguida, recorreu à mensagem de Deus no livro de Isaías 29, versículo 24, para chamar a atenção que a grandeza do homem não está na sua aparência ou vestimenta, mas na submissão e direção ao Espírito Santo. Aos grandes não é a roupa que trazem, que faz deles importante. Realmente,
A roupa é relevante e faz diferença, mas o que faz realmente diferença é o Espírito de Deus. Sendo assim, valorizem o Espírito de Deus, pois Ele é que vos deve guiar e não a roupa que usam, rematou o pastor. Foi uma cerimônia bastante concorrida, apesar de mau tempo que ameaçou a cidade de Maputo. Contou com mais convidados que incluem estruturas governamentais locais, secretários do bairro, secretário da OMM, chefe do posto administrativo de Bela Vista e da administradora de Matutuine. De Cavana celebram o culto da Páscoa e são exortados à reconciliação com o próximo. Crentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Cavana e seus ramos celebraram a 15 de abril o culto da Páscoa depois de 2 anos sem referido culto presencial por conta das medidas de prevenção contra a propagação da Covid-19. Coube ao pastor Bartolomeu Chiziane, do Ministério de Alfa e Ômega, proveniente da congregação de Cobb, a orientação do culto pascual em Cavana Sede, onde crentes já fluíram em massa, sempre em obediência às medidas de prevenção contra a Covid-19. O pastor resumiu o culto e a importância da Páscoa com a mensagem do livro de Lamentações de Jeremias 3,58, que diz o seguinte: Planteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha vida. Durante a ministração, explicou a origem e o significado da Páscoa, tendo percorrido a história da Bíblia desde o Velho até ao Novo Testamento, para mostrar as várias faces que passou a celebração da Páscoa e porque Deus instituiu-a para o seu povo. A Páscoa tem 2 momentos, o primeiro no Velho Testamento e o outro no Novo. No Velho Testamento, Números 33:3, Deus é que ordenou ao seu povo durante a sua saída do Egito, terra da escravidão, para que comece a carne assada. A primeira Páscoa foi realizada no Egito um dia antes da saída. Nesse período, a Páscoa celebrava a saída e era obrigatório que todo o povo a celebrasse e era para comer carne, explicou o pastor. Na terra prometida em Canaã, Deus voltou a falar com o seu povo sobre como devia ser celebrada a Páscoa. Ninguém deveria celebrar a Páscoa em qualquer lugar. Deus passou a escolher o local e a sua celebração como festa anual do seu povo. Recorrendo ao livro de Deuteronômio 16, 1 até 8, o pastor Chiziane mostrou como devia ser celebrada a Páscoa. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome, para que te lembres do dia da sua saída do Egito, todos os dias da sua vida. Por fim, falou da Páscoa nos tempos de Jesus, no Novo Testamento, realçando o momento em que Jesus realizou com os seus discípulos e no mesmo dia instituiu a Santa Ceia. Relativamente à morte de Jesus, explicou que a Páscoa permitiu a reconciliação entre Herodes e Pilatos, 2 governadores que não se entendiam, mas devido à causa de Jesus se entenderam. Nessa perspectiva, a Páscoa com Jesus trouxe-nos a reconciliação. Lucas 23:12. Tendo recolhido isso para exortar a igreja que se reconcilie com o seu próximo. Reverendo Abia Mpeta visita a igreja de Manhissetsat. Enquadrado no programa de visitas de reavivamento espiritual às diversas igrejas da Igreja Assembleia de Deus Cavana em Maputo, sob o lema Evangelizando no Espírito Santo, o reverendo Abia Mpeta, acompanhado pelo superintendente de Lesotho e grupo de louvor da Holy Family, visitaram e orientaram o primeiro culto na igreja de... O reverendo Mofete agradeceu a calorosa recepção da igreja
tendo dito que se sentia em casa. Agradeceu o fato de conhecer a história do pastor Laurentino Mulungu, um dos pioneiros do ministério, tendo aproveitado a ocasião para pedir à igreja para não esquecer os seus ensinamentos e preservando a sua doutrina. Por fim, agradeceu pelo retorno a Moçambique, depois de uma paragem forçada provocada pela Covid-19. Partilhou as maravilhosas obras que Deus operou durante a Covid-19, pessoas que foram saradas pela oração, aproveitando para encorajar a igreja a não ter medo da Covid-19. Chamou a atenção à igreja para se precaver contra os falsos profetas que prevêem que até o ano de 2030 o mundo vai acabar. No lugar da igreja se assustar com tais profecias, exortou-a para que se preparasse para enfrentar o momento. Seguiu a ministração da palavra de Deus no livro de Atos 4, versículo 30 a 31, onde se realçou o papel e o poder do Espírito Santo na vida do crente. Profecias, curas, revelações a igrejas, clamor, milagres marcaram a noite na igreja de Manhã Satsats. A moldura humana que se fez sentir no local saiu muito abençoada. Recorda-se que a visita do referente Mofete estendeu-se até ao dia 5 de junho de 2022. Partida para a glória do pastor Lot Mondlane. Com profunda dor, a igreja tomou conhecimento da partida para a glória do pastor Lot Daniel Mondlane, líder da congregação de Cobb e seus ramos, ocorrido esta madrugada de 2 de abril de 2022 no Hospital Central de Maputo, vítima de morte súbita. A cerimônia de despedida do pastor Lot Mondlane foi na igreja de Cobb e o enterro teve lugar no cemitério Michafutém. Dados chegados à nossa fonte dão conta que o pastor Lot, que pregou no culto de ontem na igreja, teve uma queda repentina por trás quando já estava começando a comunhão. Os irmãos que estiveram presentes na igreja relatam a vontade que o pastor apresentava no culto e a alegria que apresentava assim que pediu para se orar e se começar a distribuir a ceia. Depois da queda, foi levado imediatamente para o centro de saúde do Agamoi por ser o mais próximo, onde recebeu os primeiros socorros. Depois de estabilizado, foi transferido para o Hospital Geral de Zemacam, onde permaneceu a tarde toda e à noite transferido para o Hospital Central de Maputo, onde o Senhor o tomou. Bem-haja, Clavane. E assim foi mais uma edição do nosso Jornal Clavane. Convidar a todos os irmãos para colocarem gosto e partilharem, comentarem todos os conteúdos partilhados pelo Departamento de Comunicação, Imagem e Som do nosso Ministério. Para o amado irmão que gostava de ver os seus conteúdos partilhados, os conteúdos do seu Ministério, poderá contactar o Departamento de Comunicação, Imagem e Som de Savana.